Quando você olha a história, você vê, cara, Dom Pedro II era um cara genial, era um gênio. Tem maior patrimônio de fotografia da época, o cara falava vários idiomas, tinha uma sensibilidade estética altamente apurada. Essa desconstrução fazendo o brasileiro virar o povo vira-lata dele, né? Olha só. Quando Napoleão fez o bloqueio continental contra a Inglaterra só continuou existindo por causa do Brasil. Porque a galera se deslocou pra cá e eles continuaram fazendo comércio. Se não fosse o Brasil, a Inglaterra tinha sido derrotada por Napoleão Bonaparte, a história ia ser outra completamente diferente. Portugal. Olha só, presta atenção, se você quiser ganhar 10 mil reais sem fazer absolutamente nada, não é nesse vídeo, porque aqui eu tô falando sério, não tem esqueminha, não tem jogo fácil, nada, mas eu tenho uma fórmula secreta que vai te ensinar a fazer dólar através da internet. Sim, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar, mas eu te garanto uma coisa, você vai faturar mais de 100 dólares todos os dias. Duvida? Clica aqui embaixo. Mas sabe o que eu tava lembrando, Guilherme? Você sempre valoriza muito a questão essa transição da família real para a Primeira República, né? Claro. Que foi uma coisa interpretada por você e por mim também como muito problemática em vários sentidos. Você vê que a representação da família real, quando você olha a história, você vê, cara, Dom Pedro II era um cara genial, era um gênio. Tem maior patrimônio de fotografia da época, o cara falava vários idiomas, tinha uma sensibilidade estética altamente apurada, né? Como é a representação dele no cinema recente? Dele, do seu pai, da sua família? Putanheiro. Pô, só palhaçada, o cara porco, com os dentes tudo destruído, que não sabia falar, bronco. Ou seja, essa desconstrução fazendo o brasileiro virar o povo vira-lata ali, né? Olha só quem veio nos colonizar, que lixo, por isso que a gente é isso. Então, isso é guerra. Isso é uma guerra que foi feita. Para tirar, baixar, não a moral, mas o moral do brasileiro, essa sensibilidade, e falar, nós somos um lixo mesmo. Aí os caras vêm aqui da Noruega. Domina fácil. Vem aqui, pega a nossa riqueza toda, leva embora e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Dane-se, o Brasil é ruim mesmo, dane-se. Entendeu? E ninguém cuida como próprio, então todo mundo... Exatamente. O caminhão tombado só para e todo mundo roubar. O dia que alguém fala, calma lá, galera, é o seguinte, esse caminhão, ele tá indo para lá. Sim. E vai ter que chegar no lugar dele. Vocês vão ter que parar de roubar essa porcaria e voltar aqui, recolher o que tá aqui e botar de volta no caminhão. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir, fuma maconha, faz o que você quiser. Chegar aqui e falar, pô, faz o que você quiser. Vai na balada, fuma maconha, não trabalha, o Estado vai te dar renda universal e você não vai fazer nada. Beleza, todo mundo quer ouvir isso. Agora falar o que ninguém quer ouvir. O caminhão tombou, você vai ter que pegar a porcaria do negócio, botar de volta, botar essa porcaria pra rodar de volta. Ele pra chegar no lugar Alguém vai ter que ser adulto nesse negócio. Você concorda com isso, Guilherme? Que essa representação, tanto do professor de história quanto do cinema e do teatro, falando da família real, criaram uma geração que acha a família real um lixo. Cara, podre. Fizeram de propósito, eu concordo 100%. Acho que foi muito bem colocado. Faz até uma reflexão. O Brasil teve de 1500 a 1889 vários reis. Sim. Quantos foram ruins? É. Aliás, quantos reis do Brasil o brasileiro sabe citar de 1500 a 1822? Sim, com certeza. 5 reis do Brasil. Não, Portugal 1800, foi o primeiro 1500, Estado nacional moderno, pô. Por causa o brasileiro da não Reconquista. sabe. Olha que curioso. Não sabe nem quem são. Sim. Quem são essas pessoas? Eles são vilões, eles são maus. É tudo muito ruim. Chegaram aqui, escravizaram todo mundo, os índios se venderam por espelhos e todo mundo virou escravo e todo mundo morreu. E foi tudo estupro e morte. Maravilha, ótima narrativa. Beleza, quem foram os reis? O que aconteceu? Que ano? Aonde? Quando? Que cidade veio primeiro? Quem começou? Quem são os reis? Não, ainda tem outra. Teve... Quem liga? Às vezes eu vira pra você, quem liga, né? O cara que acabou de falar uma narrativa tudo convicto, falando, sei tudo sobre a colonização do Brasil. Às vezes ele até vira nervoso. Você tá dizendo que não foi horrível? Tipo, assim, com uma indignação moral. Eu falei, cara, eu só perguntei quem foram os reis do Brasil de 1500 a 1822. Sabe uma coisa que o que eles fizeram? Quem eles eram as pessoas? Sabe um negócio que eu sempre reforço nesse sentido, da desconstruir a maneira como eles contam a nossa história? Quando Napoleão fez o bloqueio continental contra a Inglaterra só continuou existindo por causa do Brasil. Porque a galera se deslocou para cá e eles continuaram fazendo comércio.
Se não fosse o Brasil, a Inglaterra tinha sido derrotada por Napoleão Bonaparte, a história ia ser outra completamente diferente. Portugal e a Rússia prejudicaram tremendamente, né? Mas veja que... E a gente foi uma república de 1889 a 2024 agora. Maravilha, a república está aí e tal. Com várias constituições diferentes, o negócio muda direto e tal. Quantos presidentes bons teve o Brasil? Bons mesmo, entendeu? Quantos presidentes melhores que Dom Pedro II teve o Brasil? Depende de para quem você está perguntando. Depende. Mas olha só. Vargas sempre falaram, ó. Todo Vargas mundo, é quando o cara falar para você, mesmo que o cara fale, vamos pegar as duas respostas muito claras. Lula e Bolsonaro. Cara, assim, no fundinho da consciência. Você sabe. Assim, o cara pode chegar e falar, é o bolso, meu. É o bolso, é o mito, blá blá blá. E o outro cara é o Lula, o papai Lula, não sei o que e tal. Cara, vamos lá, velho. Você pega o Dom Pedro, aí você começa a descrever. Os caras são bons mesmo. Você pega assim, você descreve detalhadamente o Dom Pedro II, as línguas que ele falava, como que estava o império, como que era. Isso não faz dele um bom gestor, né? Ser um cara inteligente. Sim. Maravilha, mas não é automático. Maravilha, mas assim também. Você vai olhando como era o Brasil, como estava rodando, vai olhando tudo. Sim. Tá. Quer ver o detalhe que eu ia falar? Porque o nível humano pesa também para um líder. Claro. O Vargas foi um tirano e tal, mas tudo que levou até a morte dele tem uma história curiosa. Porque eu não acho legal o Vargas e tal, mas ele estava desagradando quem? Isso é interessante perceber. A quem agradou a saída dele de cena? O Brasil sai da Segunda Guerra Mundial, que é o contexto dele, como credor do mundo, cobrando dinheiro. Não tinha dívida externa, gente que estava cobrando dos outros. E o Brasil sai, ele depois voltando ao poder, ele volta com a história do petróleo é nosso. Só que quem dominava o petróleo no Brasil? A Standard Oil, que era do pessoal Rockefeller. E ele se levanta contra essa galera. Então ele era lindo por causa disso? Não, mas ele arrumou uma briga com um cachorro grande. Até que ponto não foi esse pessoal que quebrou as pernas dele? Tem livros de história, Era Vargas, 3 volumes sobre isso, interessantíssimo, quem quiser estudar. Então ele chegou e falou assim, ó, o petróleo agora é nosso. Os caras falam, não, mas eu que domino essa parada. Ele falou, cai pra dentro então. Ele caiu pra dentro e perdeu. Entendeu? O Brasil, a autonomia absoluta do Brasil não existe, né? O Brasil hoje não, é um país autônomo. O Brasil depende dos Estados Unidos em mil coisas e em grande parte essa cultura que, na minha opinião, é muito nociva do Brasil, tá vindo de fora. Lembrando, funk, por exemplo, é uma palavra estrangeira, não é uma palavra nacional. Como é que funk é um fenômeno? Essas são coisas bem curiosas. Funk é um fenômeno totalmente nacional, nativo, blá, blá. Cara, chama funk, entendeu? Aí você pega outras coisas que são totalmente estrangeiras. Nada a ver com o Brasil, nada a ver. Então, sei lá, sertanejo raiz é outra coisa, não tem nada a ver com o Brasil. Você fala, cara, que estranho, o que tá rolando? Manuel Dias de Oliveira, compositor barroco. O cara é um Mozart brasileiro, isso não é estrangeiro, isso é música europeia. Cara, isso é Minas Gerais, século XVII, compositor local, o que está acontecendo assim? Isso é alto nível. Então, na verdade, você vai entendendo que o que está sendo colocado, às vezes, como nativo é de fora. Vem dos Estados Unidos e vem dessa galera progressista americana e está sendo importado para o Brasil. Né? Zero nacional. Não estou falando que o funk veio totalmente isso não é o ponto. Mas é que você vai percebendo como várias coisas são importadas. E às vezes as piores coisas, a gente importa dos Estados Unidos usualmente o pior, a gente não importa o melhor. Raramente. Ninguém importa chegar lá e falar, pô, vamos agora importar dos Estados Unidos o empreendedorismo forte. Raramente a indústria automobilística tá mesmo, que o Juscelino trouxe, era só o que sobrou lá, só a ralé dos carros, né? Então a gente está importando. Então, cara, hoje as pessoas não estão olhando para o Brasil com o potencial que o Brasil tem de realizar, com a grandeza que o Brasil tem, e o complexo de vira-lata vem do fato de você copiar o pior, a ideia errada aqui. Sim. A ideia errada aqui é você falar, é verdade, né? O Brasil é lixo. Aí você copia de novo do exterior, pega lá, copia o Macron. Sim. Aí bota as ideias do Macron lá no negócio, as ideias do Macron dão errado, fala, Brasil é lixo mesmo, o Brasil é tudo vagabundo. E aí você não tá olhando, aí você tá falando, pô, mas olha, os Estados Unidos tá dando certo. Aí você vai ver o que tá dando certo nos Estados Unidos, é um maluco montando carro elétrico ali na pancada, é o cara demitindo 70% do Twitter e botando os caras para trabalhar. É um outro bagulho que você não tá importando. Então o Brasil, essa baixa autoestima, eu não acredito também em autoestima ufanista. Sim. Eu acredito em trabalho. Bom e velho princípio Muricy. O cara tem que trabalhar. Agora, o trabalho envolve você olhar
Tem uma frase linda dos irmãos Karamazov, que é: amar alguém é amar como Deus quer que a pessoa seja. Olhar para a pessoa como Deus quer que ela seja. Eu não estou olhando para você como você é hoje. Eu estou olhando como Deus queria que você fosse. Como o plano Legal que ele pra tem para caramba. você. Então, é o único jeito de amar uma pessoa. É sempre uma boa opção. É o único jeito de amar uma pessoa no último sentido. Porque pensa, eu estou olhando a melhor versão que você pode realizar e eu estou olhando e eu estou enxergando esse potencial em você. Então, eu estou toda hora querendo te elevar, porque eu enxergo isso que está lá. Isso você pode enxergar. Uma mãe olha muito assim para o filho, né? Ela olha para o filho e ela está enxergando o desejo no fundo da alma de como ela queria que o filho fosse. Quando você olha o país e as pessoas ao seu redor, a única coisa que eu falo é isso. Para você olhar com esse olhar, falar, cara, como Deus queria que o Brasil fosse. As pessoas estão falando tanto Deus para todo lado, Deus, não sei o quê. Mas eu acho que às vezes elas falam isso, às vezes com uma questão mais eleitoral, imediata, às vezes da boca para fora, e elas não estão pensando no sentido que eu estou falando, que são coisas diferentes. Uma coisa é você falar superficialmente, Deus, Brasil é Deus. Outra coisa, Deus em primeiro lugar, Deus não sei o quê. Que maravilha também, acho que prefiro que fale Deus em primeiro lugar do que fale Deus em último lugar. Muito mais. Mas esse não é o ponto. O ponto é que quando você fala essas frases, você tem que entender no sentido mais profundo dela, que é, cara, qual é a missão mais elevada que esse país consegue trazer? Qual é a missão mais elevada que eu consigo fazer? Quem sou eu perante o negócio? Eu posso vir aqui e falar coisas que só vão agradar as pessoas. Maravilha, mas esse não é o que Deus espera de mim. Então, todo mundo tem um sentido. Eu tenho um amigo que ele é lá do Vale do Silício, ele veio visitar aqui e ele é ateu. E ele veio aqui no Brasil e ele começou a visitar vários alunos. Aí ele viu os caras tendo um monte de filho, empreendendo, jiu-jiteiro, não sei o quê. Ele viu pessoas de material humano muito alto que o Brasil produz. E eu tenho muitas pessoas. Graças a Deus, eu sou muito cercado. Graças a Deus, Deus já me cercou de pessoas melhores do que eu, incríveis em vários aspectos. Deus já me cercou de pessoas em situações muito difíceis e eu consegui já ter essa vivência. E aí ele olhou essas pessoas e falou, cara, que loucura o Brasil, né? Que loucura, assim. Como é que... Sabe, eu cheguei no terceiro mundo, mas tem pessoas... eu volto enorme. lá no Vale do Silício, só tem nerd gordinho. Ele falou assim, não tem... E muito estrangeiro, né? Pouco americano. Pouquíssimo. Eu falei isso, teve um cara que ficou ofendido. Inclusive, eu falei, cara, ninguém é dos Estados Unidos aqui, isso é um detalhe. Só tem indiano brasileiro. Todo mundo é indiano, chinês e os indianos vão lá, roubam tudo e voltam pra China na moral. E os caras falaram pra mim, cara, os indianos chegam aqui, roubam os chineses. Não, tem muito chinês que vai lá pra ficar lá. Mas tem o chinês que vai, pega as coisas e volta. Mas enfim, isso é outro assunto. Aí ele veio aqui, cara, e quando ele viu isso, ele falou, cara, eu acho que Deus tem uma missão pra mim. Purinho. Cara, não fumou nada. Oi? Puríssimo. Puríssimo. Aqui no Brasil tava absolutamente sóbrio. Absolutamente sóbrio. No Vale do Silício tem muita gente que tá sob efeito de entorpecentes. Aí arruesca e sei lá o quê. Mas ele falou isso daí purinho. Ele falou, Deus tem Ele falou, o ateu, né? O ateu totalmente falou ateu e falou, Deus tem uma missão pra mim. Aí a gente não entendendo o que é isso. Ele falou, cara, como porque assim, né? quando ele viu o Brasil, ele falou, cara, o que tem no Brasil que difere das coisas que eu vejo que tenta fazer nos Estados Unidos e dá errado e tal, é que tem uma base religiosa no Brasil que nos Estados Unidos às vezes é muito superficial. Nos Estados Unidos tem muitas pessoas que são genuinamente cristãs, esse não é o ponto. Mas às vezes o cara é aquele cristão muito... Pro forma, né? Pro forma. É muito social. Tem um elemento ali, o cara é forte, tem novamente muitas pessoas boas, mas é muito pro forma. O cara bota ali quase como um... É não praticante, né? Não. Uma carteira. E aí ele começou a ver as pessoas aqui, ele começou a ver como o trabalho cultural podia influenciar. Ele falou, cara, Deus tem uma missão, algum propósito eu tenho. A ideia de você não é um lixo. Você não é uma poeira cósmica. Você não é o mundo materialista te falando isso. Tá todo mundo te falando isso. Cara, você não significa nada, a vida é isso, acabou, você vai morrer, já era. Nada significa nada, tudo é uma piada, tudo é não sei o quê. E irmãos Karamazov, o Alyosha para do lado do menino, inclusive socialista, que está morrendo. Ele fala, eu tô aqui porque eu acredito na imortalidade da sua alma. Eu não vou embora. A lealdade que a gente tem que ter com o país, a lealdade que a gente tem que ter com as pessoas ao nosso redor, é essa lealdade divina. Não é outra lealdade senão essa. Cara, eu acredito que você tem uma alma. Eu tô aqui por causa disso. Eu não tô aqui porque... por um motivo aleatório. Eu não tô aqui por tal. Eu acredito que eu tô olhando para uma pessoa com uma alma. Essa pessoa que tem uma alma a ser redimida. A gente vai morrer. Essa vida é passageira.
O Brasil vai acabar também, tudo vai acabar. As coisas vão acabar porque as coisas acabam. O mundo, que a Terra bata no asteroide, que bata no Sol, que o negócio exploda, que não sei o quê. Eu vou morrer antes disso, provavelmente. Independente do fim da nossa vida, a missão espiritual que ele está falando é que nós temos uma vocação, nós temos uma história de vida e essa história de vida envolve um chamado. Esse chamado ele tem a ver com as suas circunstâncias, com quem você é, com aquilo que só, como o Viktor Frankl, né, que é esse psiquiatra que sobreviveu ao campo de concentração, fala, é aquilo que só você pode fazer na sua circunstância. Você está lá, o que só você pode fazer? Aqui a gente está falando de sentido. Então você tem uma missão, por exemplo, você, sei lá, o Igor, você aqui fundou o Flow, tem um negócio, tem uma missão que é sua. Eu não sou o fundador do Flow, essa não é a minha missão, eu faço outra coisa, eu sou da filosofia. Deus me colocou num caminho de ter filho, de ir para a filosofia, de fazer um outro negócio. Aqui o Daniel tem ainda uma outra trajetória. Botou vocês dois no Rio, que já é uma bênção gigante, porque a pessoa se acostuma, já vai no modo hard de nascença. Então o cara começou a jogar no modo hard, cara, ele vai em qualquer lugar, entendeu? Ele só baixa a dificuldade, ele não tem... o cara já... Cara, se eu tô acostumado no hard, parece que os caras estão em câmera lenta nos outros modos, entendeu? Mas veja, essa história de vida é uma vocação divina. Então, o Brasil tem uma história de ascensão, descenso, de crise. Isso implica uma vocação a ser restaurada. Nós temos uma história, uma alma perante Deus. Então, assim, eu entendo que existe essas coisas que são geralmente, se não literalmente, mas simbolicamente anticristo. Entendi. Isso está acontecendo no mundo em vários níveis. Você tem mecanismos... o que eu quero dizer com o anticristo? Cara, mecanismos de controle que visam o poder total contra o homem. Isso a humanidade tem. Esses mecanismos promovem coisas ruins. Só que a nossa salvação envolve olhar a nossa vocação perante isso. Beleza, o mundo tá ruim, a gente pode se esconder embaixo da cama, chorar, falar, realmente já era, tal. A gente pode cair no hedonismo puro e falar, cara, vou me alienar, vou viver uma vida completamente aleatória, vou curtir. Ou você tem dever. Dever é vocação. Falar, cara, dentro dessa crise, qual é o meu papel? O que eu posso fazer? O que eu, Guilherme, posso fazer? Cara, o que eu posso fazer é o seguinte, eu estudei, eu consigo vir aqui falar uns negócios e apontar uns caminhos pra galera estudar. É a minha vocação. Não sou político, não tô envolvido na política. Para todos os senhores governamentais, entendeu? Não tô nem um pouco interessado em brigar com os poderes nacionais, entendeu? Zero, aliás. Salve, Alexandre. Não tenho Disclaimer. nenhum interesse, zero, e não tenho interesse em política contemporânea nesse sentido. Só que se eu não falo para as pessoas encontrarem a própria vocação, eu não estou cumprindo a minha vocação. Eu não estou cumprindo o meu papel da filosofia. Se eu chegar e só falar palavras bonitas, eu não estou ajudando você a encontrar o seu propósito. E o Brasil está longe do propósito dele. Porque a gente está se afastando desse propósito. Essa vocação nacional, ela demanda pessoas que têm uma alma entregue no sentido de dever. Porque, cara, senão é isolamento. Não tem muita saída, sabe? Não seguir a vocação é cair na tristeza de Caim. É a solidão. Caralho. Pesada essa daí. Não seguir a vocação é cair na tristeza de Caim. É você cair na solidão. Você está só.